cultural e o espaço aberto aqui para você que é imigrante contar a sua história, ser acolhido, compartilhar as experiências. E é isso que a gente está fazendo aqui toda semana, ao vivo na Rádio Heli. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E hoje nós temos uma convidada super especial, a Crica. Todo mundo aí do sul da Flórida já ouviu falar da Crica, né? Eu, quando vi esse nome a primeira vez, falei, nossa, que nome diferente, o apelido, né? Mas muito legal, que marca, né, Crica? Então, hoje nós temos o prazer e a honra de conversar com ela. E o episódio de hoje se chama A Arte de se Reinventar na Trajetória do Imigrante. Um tema super importante, super válido. E eu, como psicóloga, como coach, como mentora, não tem como não trazer esses assuntos aqui. E a história da Crica é linda, ela vai contar tudo pra gente. Eu gosto de conversar, então eu já sei os spoilers. Mas ela vai trazer aí na íntegra para vocês. E nós estamos aqui também ao vivo no YouTube, tá? Da Rádio Heli. Estou aqui ligadinha com vocês, então pode mandar mensagem, acompanhar a gente, se inscrever no canal, dar o like, compartilhar, que nós estamos aqui ao vivo. Agora são 10h09 da manhã, estamos aqui no sul da Flórida, diretamente da Rádio Heli, conversando com vocês. Vou contar um pouquinho aqui a Crica, né? Que é uma vai compartilhar a jornada dela, de como ela se reinventou, que arte foi essa, né, aqui nos Estados Unidos, com criatividade, com coragem e com certeza com muito autoconhecimento, né, Crica? Então ela vai trazer aí, contar essa trajetória e dizer como que ela fez, porque o mais importante aqui também é isso, né? Você passa pelas situações e como eu estou sempre falando, a gente tem esse grande desafio, porque uma mudança de país é sempre uma mudança radical, é sempre marcada por um impacto emocional, não tem jeito. Por mais que você planeje, sonhe e busque, mas quando chega aqui na vida real, né, seja aqui nos Estados Unidos ou qualquer outro país do mundo, você vai perceber as diferenças culturais, as diferenças da própria sociedade ali, como funciona, política, culinária, tudo, a língua, né? E aí você pode ficar meio perdido, mas dá para se encontrar de novo, que é o mais importante, né? Tudo é um tempo, né? É o tempo das coisas, são fases também que a gente atravessa, mas dá para superar. Né? Então a Crica, olha, ela tem 50 anos, não tem problema de falar isso, não, né? Tá aqui linda, linda de 50 anos, casada, tem 2 filhas, a Júlia de 25 e a Maria de 15. Depois quero conhecê-las, tá? E ela diz que não tem formação acadêmica, mas se graduou na Faculdade da Vida. Com certeza, isso é uma maravilha, né? Então, com talento em comunicação, se dedicou em estudar pessoas, comportamentos, estratégias de relacionamentos e vendas. No Brasil, foi bancária, não é isso? Vendedora, empreendedora no ramo de roupas infantis, numa loja em São Paulo. Então, tem muita experiência mesmo com o público, né? Adoro, gente. Então, no Brasil, assim, expatriada, então, há mais de 18 anos, tem um tempinho já aqui, hein? Em 2016, fundou a empresa Crica Events, que você vai contar como que é essa empresa, que abrange aí a produção, planejamento e decoração de festas, eventos privados, corporativos e fundraiser. É isso? Falei certo, né? De uma maneira lúdica e totalmente exclusiva para brasileiros. Olha que maravilha, hein? Já fica a dica aí, hein, pessoal, do serviço da Crica, maravilhosa. Bom, nas Queridonas pelo Mundo, que é um outro canal que a Crica tem, aconselho vocês a seguirem. Foi uma das primeiras pessoas também que eu conheci quando eu cheguei, lembra? Verdade. No evento lá da Solange. Depois eu tenho que chamar ela aqui. E aí eu falei, nossa, que bacana, porque você conta a sua experiência, né? De como que é a vida no exterior, as viagens, e que a gente pode se unir, né? Enquanto queridonas pelo mundo. Exatamente. Então,
transmitindo, já foi transmitido, né, na TV, Já. na Queens United TV, dedicado ao universo feminino. Tem que voltar esse programa, hein? bacana. Vamos ver, hein, se volta. Põe mais um pouquinho aqui para o pessoal te ouvir. E o trabalho voluntário faz parte da trajetória. Vou aqui falar rapidinho todas as non-profits que ela participa, né? Depois você vai falar também. Então, tem o Icla da Silva Foundation, Grupo Mulheres do Brasil, Núcleos de Nova York e do Sul da Flórida, Brasil Foundation e IPTI US, Gerando Falcões, Welcome Baby, Flórida, GAFA USA Inc., Do for Them, é assim? Pronto. Associação Fernanda Bianchini e Fundações Americanas em Westport City. Em Connecticut. Connecticut. Muito bem. Crica, muito bem-vinda, minha querida. Que alegria estar aqui, um convite maravilhoso. Você tem um propósito lindo Obrigada. E tão importante na nossa jornada, né? Sim. De mulher, de imigrante, de como enfrentar tudo isso, porque não vem uma bula, né? Não vem uma receita igual filho. Eu falo que é igual a gente ter filho, bem parecido, não é igual, mas no mesmo sentido de que a gente vem com muita expectativa, é um sonho que a gente vai viver, mas ninguém explica ali as letras miúdas, né? Exatamente. Cadê o protocolo? Cadê o protocolo? E eu digo também que é igual assim, a gente vai viajar para um lugar, você fica encantado, você passa ali, que seja um mês no lugar, mas você só tá de férias, você só pega tá passeando, a parte boa, você rebola aqui, rebola ali, consegue se virar no idioma, na cultura, mas o dia a dia... Quando vai para o dia a dia, muda, né, Crica? Consome, né? Porque muitas vezes você perde o chão, porque não é mais o mesmo que você tinha, né? E você tem 18 anos de caminhada aí, não é pouca coisa não, hein? Bastante. E quando você chegou, né, a gente tem que pensar que também já não tinha essas facilidades de hoje, porque eu falo que eu sou uma privilegiada, e várias pessoas por aí, porque tem 2 anos que eu cheguei. Nossa senhora, até mesmo a própria comunicação, né? O WhatsApp, eu falo com a minha mãe a hora que eu quiser, né? Não precisa fazer um DDI. Não, cartão, gente, tudo era mato quando eu cheguei, assim, nesse sentido. Eu conversei com uma pessoa que ela já tem mais de 30 anos, e ela me contou que na época tinha que alugar as fitas de VHS para assistir os programas, né? Que passava na TV no Brasil. Eu falei, gente, que é isso, né? Coisa maluca. Então, como que tudo mudou. E a internet em geral aí, né? Possibilitando. Então, esse programa é uma possibilidade também, né? Quem está no Brasil, quem está em qualquer lugar do mundo. Por isso que eu falo bom dia, boa tarde, boa noite, né? Já que a gente está ao vivo aqui. Então, a gente consegue conectar com o mundo todo. E isso ajuda demais, né? No lado positivo, né, da internet, a gente tem que aproveitar, né, não? Sim, não, esse é um presente gigantesco. É um presente. A gente não tinha como se comunicar, não sabia se tinha pessoas, se tinha brasileiros perto de mim. Então. Né? Porque a minha trajetória toda começou... eu vim expatriada através do trabalho do meu marido. Então, era um caminho que parecia ser parecia tranquilo, né? Chegar e viver, férias. Mas espera aí, aguenta aí, né? então, que você vai me falar direitinho, vai contar pro pessoal como é que é isso, porque a ideia é essa, que a gente bater um papo, né? Quem está nos ouvindo aí ao vivo, quem está nos assistindo no YouTube também, se sinta em casa. Né? A ideia é essa, que a gente vai ter essa conversa aqui de amigas, né? De amigos, para você também se sentir acolhido e compartilhar aí, né? Do que é humano, que todos nós sentimos, né? Mas é isso mesmo. Bom, então deixa eu só dar uns recadinhos aqui, tá bom? Para você que está nos ouvindo pela rádio, não deixa de baixar o aplicativo da Rádio Heli, para você poder assistir com mais facilidade, ou então entra no site também, quem estiver aí no trabalho, de repente, coloca, né? www.radioheli.com e o YouTube é o @Rádio Heli. Lembrando que todos os episódios ficam gravados,
tanto no YouTube da rádio quanto no meu, que depois eu coloco lá todas as entrevistas. Então, corre lá para se inscrever, para compartilhar, para dar like, deixar recado que eu também respondo depois, tá? Que é o @PatriciaRigoni, número 8. Não é difícil, não, dá para achar. E quando joga no YouTube, acha até outras coisas minhas, as palestras que eu já dei lá no Pode assistir consulado. também. Pode assistir tudo, não tem problema nenhum, né? Porque o importante é passar informação. Claro. Então, eu sempre estou relembrando que o meu propósito, né, minha missão de vida, sempre foi e sempre será trazer conhecimento, psicoeducação, acolher, isso que é tão humano e que me atravessa, que eu vivo todos os dias, todo momento, não tem nem como não ser assim, né? Então eu falo isso com meu coração muito, muito grato, né, por ter essa missão. E aí você também pode mandar o WhatsApp, tá? Para a rádio, a gente também tem o chat aqui para conversar, que é o 754-276-6361, ou o meu, que é o 863-210-9488. Se quiser mandar mensagem, estou aqui com o meu celular também, estou ao vivo aqui no YouTube, acompanhando todo mundo, viu, pessoal? Pode nos acompanhar também nas redes sociais, meu Instagram é @patriciarigoni_d.baldi, também não é difícil de achar, não. Patrícia Rigoni, não tem muitas, não. Dá para ver minha carinha lá. Porque às vezes é muita coisa para escrever, mas não tem problema, não. Dá para seguir. Mas é isso, vamos só tomar uma aguinha. E lembrando também, né, eu gosto de trazer alguns recados do mês. Então, nesse mês de abril, né, eu dei uma olhada e a gente tem aí o mês que o foco é o autismo, né? Depois, com certeza, eu vou trazer alguém aqui para poder falar dessa temática tão importante. Sim. E eu tenho percebido nessa minha trajetória de vida de imigrante, né, muitos grupos de apoio, sim, de mães brasileiras, né, também. Aqui nos Estados Unidos tem sim as fundações, as organizações que fazem um trabalho de excelência com esse público e que, na verdade, é um público que vem aumentando até, né, o número de casos. Hoje já avançou demais. Eu lembro quando eu estudava, ainda era muito segmentado. Hoje a gente fala do espectro autista, que engloba aí vários níveis, né, de comprometimento, de desenvolvimento. Então, assim, é muito importante que a gente faça essa divulgação, porque precisa ter a conscientização, né? Ter um debate sobre o autismo, desmistificar muita coisa, porque senão tem muita segregação, muito preconceito, e isso só dificulta, né? Às vezes os próprios pais sentem isso como sendo algo impossível de conviver, de resolver, mas não é assim. Eu não sou especialista em autismo, mas já tratei mães de filhos com autismo, né? Então fica aí também o convite, que como sendo da área da saúde, né, sempre aparece, mas é muito importante o acompanhamento também familiar, né, para saber lidar e tudo mais, enfim. Fica o recado aí, então, do mês de abril, abril azul, não é isso? E lembrando também que dia 10 de abril, semana que vem, já é semana que vem, eu acho. Nossa. Sim, já teremos aí, semana que vem, na quinta-feira, no Consulado Geral do Brasil em Miami, mais um evento Poder da Voz. Estaremos lá, eu, a Heli, a Elza Madeira, trazendo para vocês muito conhecimento dessa parte, que está dividida em 4 pilares, né? E eu vou falar do pilar da saúde emocional, que é tão importante também para isso, né? Para você ter esse poder, se empoderar no mundo, na vida, seja nas vendas, seja na vida mesmo, interpessoal. Tudo é importante comunicar de uma maneira clara e objetiva, né? E assertiva. E não violenta. Não, isso eu sempre coloco também. Né? Mas é isso. Sem mais delongas, agora vamos, então, conhecer a Krika mais a fundo aí, com mais detalhes dessa história dela.
Querida, então vamos lá. Me diga aí, queridona, me conte aí, vamos contar aí para o pessoal. Você disse que então veio expatriada, e eu achei bacana você usar esse termo, porque realmente é um termo que às vezes confunde as pessoas, Sim. né? Nem todo imigrante é expatriado, nem todo expatriado é imigrante. Isso é algo que a psicologia intercultural vem trazendo também, para dizer que o expatriado é justamente o seu caso. Sim. Você veio, então, por conta de uma transferência do seu esposo. Você é natural de onde? Conta aí para nós. São Paulo. São Paulo. Vocês moravam lá? Sim, morávamos lá em São Paulo. Aham. E tínhamos... já tinha um tempo que a gente tinha casado, a minha filha mais velha já tinha 7 anos. Ah, eu tô vendo aqui a idade, tô fazendo cálculo. Tinha 7 anos, recém-alfabetizada, ela tinha terminado o primeiro ano. Ah, legal. Primeira série, né, no Brasil. Sim. Mas, assim, não tinha inglês nenhum, era, assim, tinha inglês, aula de inglês, mas não inglês fluente. Sim. E nós não planejamos vir. Foi uma promoção que aconteceu, abriu uma vaga, e ele foi solicitado, e ele aceitou, e assim, me pegou no susto. Eu Pegou tinha no uma susto, loja, isso que eu ia falar, sim. uma loja de roupas infantis. Eu trabalhei no comércio há muito tempo. E eu tinha, assim, recém-mudado minha loja para uma loja de rua, uma loja aberta na Vila Mariana. Era minha paixão, assim. Eu atendia as grávidas, as mãezinhas, as avós, os pais. Trabalhava o dia inteiro, né, com fornecedor, com cliente. Então eu sempre tive esse dinamismo no sangue, assim, de falar com gente. E de repente ele falou, vamos? Eu falei, vamos, né? Não tem escolha, não tem nem o que fazer, vamos. E tinha uma previsão para ficar aqui? Como que era? A gente no início era mais ou menos assim, 3 anos. 3 anos. Né? Com negociação e tal, para poder estender ou não. Então, cada ano era uma expectativa também que o expatriado vive isso, né? Ele vem com visto de trabalho, mas é um visto que ele pode ser prorrogado ou não, dependendo da empresa. Verdade. Então, a gente nunca podia programar as férias do ano que vem, não podia programar um summer camp da filha, porque não sei se eu vou estar aqui. Então, por 3 anos, nós vivemos isso. Cada ano, na expectativa. E qual a cidade que vocês vieram primeiro? Nós chegamos em Nova York, nós moramos lá 1 ano. Aí ele recebeu transferência para vir para Miami. Tinha 11 meses, que a gente fez 11 meses. Eu nem tinha terminado de desencaixotar as coisas. Mentira! Tudo demorava muito, né? Quando eu cheguei lá, não tinha o inglês, eu vim assim, no susto. Sim. Era da época do dicionário verde, aquele assim, ó, não sabia conseguir comprar sal, eu não conseguia. Eu falava não sabia absolutamente nada. Não tinha para você colocar no então, outra facilidade hoje, era uma né? ligação com cartão, era uma coisa muito rústica. Rústica é boa. Vintage, para não falar, rústica muito antiga. E, então tudo demorava muito, né? Eu não sabia usar a máquina de lavar, não sabia usar nada, assim, muito. E o que você está falando é que veio para uma cidade e ainda migrou dentro do país para outra. Totalmente diferente, né? Nova York de Miami. Total. Então, assim, eu passei 11 meses de sufoco, né? Assim, como levava a menina para a escola, eu botei minha filha no ônibus, ela não sabia pedir para ir no banheiro. Um desespero, assim. Coloquei, foi no ônibus, e eu não entendi o que falavam, assim. Então, eu achava que via nos filmes, né? Tudo uma fantasia que a gente cria. Que eu esperava na porta da minha casa, o ônibus ia deixar ela ali. Então, eu fiquei esperando. No primeiro dia de aula, a menina não falava nada. E a casa era no alto, assim, um condomínio em si. Sim. E aí, cadê que não chegava? Deu o horário, daqui a pouco vem a vizinha e a filha da vizinha gritando. Não sei o que, só falava o Júlia. Eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Era uma avenida ali embaixo. Gente. E aí a mulher falava, não sei o que, vem comigo. Eu entrei no carro da mulher. E fui com ela. Aí não sabia. Eu falei, até então eu não tinha entendido que tinha. É tanto desespero. E ela americana? Que a gente faz. Sim, total americana. E aí, bom, resumindo, o que aconteceu? Eu não estava na porta, era primeiro dia, a mãe tem que estar lá, né? A mãe que deixou a criança. Sim.
era kindergarten. E não, primeira série que eu voltei ela. E aí o motorista levou embora para a escola de volta. Então imagina, a menina não entendeu nada dentro do ônibus. Aí a mulher estava tentando me falar, vou te levar na escola para pegar a tua filha lá. Enfim. Então são os perrengues que a gente passa, que a gente nem imagina. E eu vou te falar uma coisa, você contando aí, mas assim, até quem tem um pouco do inglês, né? Quem tem hoje, igual a gente está falando de tanto conhecimento que a gente vê aí na internet, tudo o pessoal compartilhando, mesmo assim, eu senti um certo desespero. Menina, uma coisa doida, Ana. Como que faz? É uma dinâmica diferente, até para buscar, né, a filha e não sei o quê. Então, eu imagino o que você passou, hein, Krika? Então, Meu esses 11 Deus meses do foi céu. assim, essa frequência de reunião e não entender, mas assim, sempre muito acreditando no propósito de que eu tinha transformado, nós tínhamos transformado a nossa vida. Porque tinha Você algo topou, forte. né? Você eu topou. Topei, né? Topou. Eu topei. Vambora. Então, assim, a minha parte era complicada. O meu marido já tinha inglês tal para ele, mas a cultura também não é porque você tem o inglês, não é porque você veio expatriado, porque então é uma condição que é difícil para todas as pessoas. Para todas as pessoas, não adianta negar. De classe, independente de condições. É verdade. E olha que já passou muita gente aqui nesse programa, viu? Vocês correm lá. Inclusive, a gente tem aqui 5 pessoas ao vivo. Cadê os comentários? Cadê os bom dias? Estamos aqui. Eu vou responder tudo. E a Krika também, né? E assim, voltando, vocês podem acompanhar aí depois nos outros episódios. Todos, não tem uma pessoa em diversas áreas de atuação, homem, mulher, todo mundo, é unânime. Existe, sim, esse período para a gente adaptar e que é desafiador. E quando você falou de um protocolo, de uma bula, né, para ensinar, eu acho que não dá nem para fazer. Até tentam, sabe? Quando a gente tem várias informações e tudo, mas eu quero dizer que é tão particular também. E eu quero que você traz isso seu, né, assim, para você. Primeiro, você já deu uma dica aí, eu acho que é quando você não, mesmo nos perrengues, você não esquecia que provavelmente tinha um propósito maior. Eu acho que isso também já dá um sustento, né? Mas como que foi para a Krika, né? O que se passou aí com você? E a coragem, né? Eu sempre tive muita coragem para enfrentar muitas coisas na minha vida. Ótimo. Então, a coragem sempre fez parte de mim. Também faz parte, é importante. Então, eu sempre acreditei que em mim aquele caminho é o que tem que ser. Vai ser difícil, mas tá ali dentro, né? O meu caminho. Então, eu passei esses 11 meses ali. Aí, quando ele recebeu a proposta para vir para a Flórida. Então, e aí? Quando eu cheguei aqui, que delícia, aí, né? Você gostou? Porque aí tinha as amigas brasileiras. Sim, já tinha então, né, nessa época. Não tinha, mas eu fui fazendo. Essa eu não tenho dificuldade. Eu amo gente, adoro fazer amiga. Sim, você falou aqui no seu café, currículo. Já tô marcando um café, a gente já tá se conectando. Então, é uma coisa que quando eu cheguei lá, eu falei, cadê? Como que eu vou conversar com as pessoas? Como que eu vou fazer uma amizade? Né? Porque você tem um certo domínio numa área. Sim. Então, essa transição, ela bota você à prova todo momento. Todo momento. Porque ali eu dominava, para mim esse não era um problema. Então. Até que o idioma entrou no meio, né? Assim, exatamente. Então, cadê? Como que eu ia me relacionar? Como que eu ia fazer isso com aquele bloqueio? Se o seu instrumento é a comunicação, é a fala, não Como é? lidar com isso, né? É aterrorizante. Então, eu fui me virando e lá não tem muitas pessoas que falam espanhol. Porque eu fui morar no subúrbio, eu não morei em Nova York. Eu quis morar em casa, ter meu carro. Aí era só americano mesmo. Que eu falei, meu marido, eu mudo, viro minha vida do avesso, mas isso e isso tem que ter. Eu não vou abrir mão. Ótimo. Senão eu vou pirar, além de não trabalhar, não me comunicar, ainda não poder ter um carro
mapa, sair, enfim. Isso é uma coisa importante também, As que a gente escolhas, consiga minimamente escolher algo que vai ser exatamente. confortável quando chega, É, né? Isso é muito importante. porque são muitas perdas. Sim. Então, se você Os tiver a perda lutos de, sim, invisíveis. muitas, aí realmente, Não e isso eu ainda sobra não tinha nada. nem noção do que eu ia passar. É. Então, assim, na minha cabeça, eu falei, bom, eu quero estar numa casa, porque eu gosto, morava em apartamento em São Paulo, então eu vou curtir com a Vamos minha filha, experimentar. trabalhava muito no comércio, quase não Sim. curtia. Vou curtir, Sim, sim. né? Uhum. E aí, quando eu cheguei na Flórida, foi Uhum. uma delícia, o clima. Eu quase lá não cheguei a pegar o inverno, então dessa vez nem doeu tanto, sim. sabe? Essa primeira vez foi Que eu mais ia umas falar, né? férias, assim, com umas certas dificuldades. Uhum. E aí vim pra cá, fiquei 3 anos e meio aqui e resolvi ter minha outra filha. Certo. Que aí foi outro perrengue, né? Como é que foi? Aí eu falei, bom, ou é agora ou é nunca, já que não tô trabalhando, calor, tem, né? Vou engravidar. Essa foi a parte fácil, né? A parte boa. Essa é a parte boa, fácil. Mas o neném nasce, né? Menina. E como foi, hein? Que sufoco. Foi sufoco? Um sufoco. Porque aqui a gente não tem apoio, não tem rede. Minha mãe ficou 2 meses aqui, depois ela foi embora para cuidar da minha sobrinha, que era pequena também, ela ajudava a minha irmã para minha irmã trabalhar em São Paulo. Sim. E você tem a rede, eu já tinha uma rede de amigas, já tinha as queridonas na minha vida, mas todo mundo tem os seus compromissos, todo mundo tá ali, ó, deixa que o neném vai lá lavar um cabelo no cabeleireiro. Porque a gente liga aquele modo sobrevivência, e né? vai indo. E vai indo e, tipo, nossa, parece que perde até aquela parte, né, da solidariedade, do carinho mesmo, né? Porque eu preciso. Parece que a gente endurece um pouco, mas não pode esquecer. Né? Não pode esquecer disso. Não pode esquecer. Não tem como, nós somos humanos, né? Então, não é uma coisa só que move. Foi uma fase complicada, porque daí eu vi o que era. E no puerpério, né? Aquela coisa toda. E aí eu falei, uau, isso aqui é maternidade. Isso aqui é. Porque meu marido pegava o carro, vinha para Miami de manhã, voltava à noite, ele tinha que trabalhar, não tinha ajuda dele. Então, nesse período, eu também fiquei doente com a menina, nossa, foi uma coisa louca. Eu tinha ajuda, tive muitas amigas que me acolheram, assim. Mas é aquela coisa, ela acolhe um dia, a outra acolhe outra, uma leva uma comidinha, a outra, mas você tem que se virar. É você com você mesmo. Tem que segurar o tchan. E a gente começa a carregar uma culpa tão grande de você falar, poxa, como que eu vou reclamar? Como que eu posso falar, nossa, que dificuldade de criar meu filho? Eu queria vir, era meu sonho, sonho de todo mundo, inclusive quem não tem. Então, você está vivendo um sonho de todo mundo, como que você pode reclamar? Então, engole. Aí você está falando daquele clássico, né, que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Uma mãe expatriada, a culpa é em dobro. Aí eu ia falar isso, olha, você lembra o pensamento. Porque aí, como expatriada, até arrepiei, ó. É uma culpa dobrada. Tipo assim, cara, você tá nos Estados Unidos, como assim? Né? Aí vem culpa. Aí você é mãe, a filha é linda, aquela coisa. Aí vem outra culpa, porque a gente não é só felicidade, né, Crica? Não tem como. A menos que você dá um rompimento psicótico. E mesmo assim, o psicótico sofre demais, né? Enfim. Então, assim, não dá. E aí, como é que foi isso? Sobrevivi, né? Tô aqui. E quando ela tinha 2 anos e meio, ele recebeu uma proposta para voltar para Nova York. Ah, meu Deus, e aí? Porque daí tava tudo indo, né? Rebolava aqui, mas tava aqui. Eu já tinha feito muitas amigas hispanas, que a outra tava em 2ª série e tal. Sim. E o hispano dá mais fácil pra gente falar, né? Aprendi espanhol. Queira ou não queira. Eu falo espanhol excelente, inclusive, de tanto que eu platicava com ela, né? Sim. Como a reunião com as crianças, como que é? Os meetings? Não, com as crianças para brincar. Os playdates. Playdates, que já faz tempo que não faz mais. Playdate, a minha ainda faz, então, mas não. Eu tava com o espanholito, ó, afiado. Sim. E ele ainda chegou a perguntar para mim, o que você acha? A gente já tá bem aqui, a gente já se adaptou.
aceitou. Uhum. E eu, de novo, com essa Uhum. minha força que eu tenho aqui dentro, e eu Uhum. acredito muito no que, para que eu vim nesse mundo? Eu sempre acredito, se a Perfeito. vida me colocou aqui, eu tenho que enfrentar, porque senão eu vou dar essa volta e vou chegar aqui de Uhum. novo. Então eu Uhum. sempre tive essa certeza. Aí eu falei para ele, Sim, olha, se a vida está convidando a gente para voltar, é porque alguma coisa lá a gente não finalizou. Então entendi. foi interrompido e a gente tem que voltar. Eu acho que a gente tem que enfrentar. Aí Então, você topou de novo. vamos lá! Meu Deus, e aí? Só que dessa vez, aí sim, né? Ah, Aí a gente foi, eu já tinha a outra pequena, e eram duas eram agora. duas, né? Uma É. de 2,5, a outra de 12, né? Aham. E a gente falou, não, de novo, quero morar no subúrbio, quero morar em Uhum, casa, uhum. jardim, tal. Sim, E fomos morar nessa cidade que se chama Westport, em Connecticut, que fica certo. 1h20 de Manhattan, de Ah, trem. Então ele pegava o tá. trem super cedo Então e nem ficou em voltava à Nova noite. York. Não, Aham, porque Nova York eu já conhecia como aham. era, eu tinha amigas vivendo lá. Não é fácil você Não é, viver com né? um bebê em Nova Eu York. imagino. Você Eu empurrar o carrinho no imagino. meio da neve, o carrinho com as compras, porque você não tem como fazer um Costco. Apartamentos Uau. são tudo Nem pequeno, cabe, não né? cabe. Então você tem que ficar fazendo mercadinhos com Sim, carrinho, aquela neve entala o nossa. carrinho no meio da neve, no meio da rua. Eu falei, ah, não, isso, pelo menos isso eu Caótico. não quero. Eu tenho que ter meu carro, não Sim, adianta. Não sim. é isso que eu quero. Eu quero passei muito tempo da minha vida em apartamento, eu quero curtir a Uhum, casa, uhum. né? É, Então, até então, tudo. Da tudo outra bem. vez eu passei, foi 11 meses, né? Não foi Aham, tão assim uhum. assustador, porque era o primeiro ano, tudo são Certo. flores. É uma Aí já viagem longa, né? é longo. Parece. Aí então você já estava o quê? Com 5 anos, mais ou menos, aqui? É, menos, né? É, uns 4 Uns anos por 4 aí, anos, né? de Aham. América. É, Mas de eu passei América. 3,5 aqui, É, calor, isso, espanhol, tinha isso. dominado. Eu falei, não, É. imagina, eu vou chegar lá com 2 E idiomas. aí talvez deu, assim, uma mascarada em algumas Sim, coisas? É sim, isso? com Então certeza. Porque o conta. clima não tinha que enfrentar, era Aham, meio parecido aham. com o do Brasil, né? É, As é. pessoas, a cultura acaba sendo muito Uhum. parecida, Sim, acolhedora. com certeza. E quando eu cheguei lá, e cheguei, o primeiro impacto foi Hã. na escola da minha filha, né? Da Hum. maior, que Uhum. nisso já estava no middle Middle. school. Middle school. Aí, tentando me comunicar, matrícula, aquela coisa de reunião, PTA, falar, ah, não, desculpa, não falo inglês, mas eu falo espanhol e português. E aí, O ninguém povo. fala Hã? espanhol. Ai, que querida. Uau! Florzinha, ninguém fala espanhol aqui. Então, uau. Aí eu Caramba! falei, caramba, E peraí, né? agora? Esse negócio, e De agora? novo a barreira da De língua, novo, a né, que barreira da língua, que eu uhum, não tinha estudado, aí eu uhum, resolvi engravidar, curti a uhum. gravidez. Foi uma escolha É o que minha. a gente estava falando aqui subindo, né, nós temos que reconhecer os limites, É, é humanamente exatamente, impossível fazer humanamente tudo. impossível. E isso tem que entrar de uma forma É, muito profunda dentro da gente, sabe? Especialmente as mulheres, os homens também, mas a mulher que é multifuncional por natureza, sim. ela precisa se perceber e ter essa frase: "É humanamente impossível fazer Impossível. tudo, não dá, Não dá. não dá". Então eu abracei aquilo que era organicamente É, acontecendo, as isso. reuniões com as mães, os Sim, playdates com as mães hispanas. Eu falei, ah, sim, deixa eu absorver sim. esse, que fica fácil também, né? Aham, aham. E que eu não imaginava que eu ia voltar para lá. Você É, nunca imagina, se não está nunca escrito, imagino. né? Aham. E aí esse foi uma das maiores barreiras. Aí junto Uhum. com isso, então eu voltava para casa totalmente frustrada, não entendi uma vírgula da reunião Nossa, das crianças, do não sei o sim, quê. sim. Eu não entendia nada. E aí Uhum. veio para ajudar o frio, né? Que o frio Uau! vem Aí junto, você e sentiu aí frio. foi a primeira vez na minha vida que realmente Uhum. me derrubou, assim, me tirou o Então, brilho, sabe? é. Me O tirou clima o frio, chão. inclusive, tem estudos que É, mostram, né, isso aí já está comprovado, que o clima mais frio ele é deprimente. sim. E aí? Aí E não é veio nem então. só o frio, ele vem junto com o amigo dele, que é a escuridão, né? A escuridão, Uau! porque chega
dezembro, Nem 4h30 vê o sol, é né? noite. É, 4h30 é Nós breu. estamos no extremo do É, planeta, né? sim. Sim, Estados Então é Unidos. muita coisa que para o nosso organismo, além do emocional, o É. nosso organismo não está preparado Não para tá. É uma mudança Então vai muito juntando as grande. coisinhas, Sim, vai sim, juntando as emoções e sim. você não tem nem noção. Eu não tinha noção. Não, né? Porque eu estava vivendo um sonho, né? Afinal de contas. Você não Não podia, podia porque vinha a admitir, culpa. não podia. Então eu não falava Exatamente. para o meu marido, não Olha falava só. para minha mãe, não falava para ninguém. Ah, mas estava lá Porque minhas dentro. amigas no Brasil, eu pensava, imagina, essa daí tá trocando de bolsa toda semana na Quinta Aham. Avenida, né? O que ela tá reclamando? Pegando iPhone na É, árvore. não, ela tá aqui, vai reclamar. Então não falava. Para minha mãe, eu não Nossa. queria minha família deixar preocupada. Uhum. E meu marido foi, como que esse homem vai trabalhar, saber que eu tô aqui definhando? Eu estava definhando. Meu Deus. Então eu colocava, aí nesse ponto eu já tinha colocado a menor já no aftercare, Uhum. aftercare não, no nursery school, que é a Certo. escolinha para antes do kindergarten, eu confundo. Certo. Mas... Tipo creche, né? Creche, Uhum. e era 3 vezes por semana, 3 horas, para poder eu ter um respiro. Uhum. Só que esse respiro, eu voltava para casa acabada. Eu voltar àquela casa sozinha, eu me sentia uma inútil, porque eu fui lá na escola, não consegui falar nem com a mãe, nem com a professora, nem com ninguém. Não consegui fazer uma amizade, não conseguia falar com ninguém. Você estava aprisionada. Aprisionada. Né? Dentro de si mesma. Então eu voltava para casa e eu ia dormir. Entendi. Eu chegava, subia e ia dormir. Muitas vezes, como o frio é intenso, você põe o casaco por cima do pijama. A bota, casaco. E já? Chega lá, deixa a criança. Então, o convite para você já está pronto, né? Entendi. Para você se entregar ali, você já não estando numa situação boa. Então, eu colocava o alarme para ir buscar. Então, isso foi se tornando um diário. Diário. Uau. E eu não, assim, aí depois eu acordava me sentindo culpada. Por que eu não fui forte? Por que eu não resisti? Ah, mas eu não posso. Quanta não posso culpa, me né, culpar. Crica? Eu não posso. E você tá falando aí, bate muito, né? Porque eu imagino quantas pessoas estão aí ouvindo. A gente está aqui, ó. Quem quiser deixar o comentário no chat ou mandar mensagem para compartilhar, né? Para dividir com a gente como que é esse processo, né? Porque não é de um dia para a noite. Eu te perguntei quantos anos você já estava aqui de América, porque veja, não foi imediato. Não. Né? Muitas vezes a gente... E aí, é claro, é muito particular. Sim. Tem gente que é assim que chega, poucos meses, ou então daqui uns 2 anos. Você foi mais tempo ainda. Claro que toda a dinâmica, né, foi sendo assim, mas quando eu falei, às vezes aqui na Flórida a gente até mascara um pouco, porque é muito parecido algumas coisas. Às vezes eu penso, gente, será que eu estou nos Estados Unidos? Mas Não é? Assim, mas veja, foi um processo, as coisas foram se acumulando. Sim. E dependendo do perfil de personalidade, né, de um monte de coisa, você imagina, queira ou não queira, ainda com criança pequena, né, vem puerpério, vem um monte de coisa que a gente sabe. Hormonal total. Pronto, você deprimiu. Deprimiu mesmo, e eu não né? tinha noção disso. Porque até então não se falava tanto disso também. Eu não sabia dessa depressão talvez você nem tinha sazonal. ficado, né? Talvez você nunca nem tinha passado por depressão, né? Não tinha. Esse é um ponto também. E eu tenho essa cobrança de ser uma pessoa espontânea, Olha uma pessoa que eu ergo, assim, que eu, né, chego já é festa, chego alto astral. Celebrar, alto astral. Então, eu mesma me culpava. Como que eu tô me deixando entrar nessa situação? Entendi. Mas é mais forte que você. É muito forte. Por isso que hoje É eu venho avassalador. falar, por isso que hoje eu venho trazer, porque Vamos trazer teve essa um mensagem. dia muito decisivo na minha vida. Que esse dia eu cheguei e eu falei com o Criador, assim, eu falei, para que eu existo? Porque até então eu achava que era esse o meu dom, de ser comunicativa, de juntar as pessoas. Sim. Como se eu tô aqui, não saio de casa por causa do frio, não consigo falar com ninguém, para que eu sirvo? Né? Tipo, e aí, quando chega nesse esse ponto foi um ponto crucial. E só vinha assim para mim trabalhar, que foi o que sempre mudou a minha vida, foi o trabalho. O trabalho foi enfrentar tudo.
e falar, vai trabalhar. Como que eu vou trabalhar? Então Com vinha o uma quê, coisa né? assim, como que eu vou trabalhar? Como que eu vou ter uma loja aqui? Eu não sei onde eu compro, não sei onde eu vendo, não sei falar inglês, vou Nossa. vender como uma, Uhum. né? Que aí era a minha potência, era isso, era vender. Então, como que eu Sim, vou vender se eu não comunicar, né? consigo falar Uhum, com a pessoa? uhum. Então, você vai se sentindo assim, um nada. Um nada. Crica, e eu quero só dar uma pausa, assim, porque a gente precisa enfatizar isso. O tanto que as questões emocionais, da saúde mental, elas são subestimadas. Sim. E isso é histórico, sabe? Existe até um livro que chama A História da Loucura, né, de um filósofo francês, e ele conta, né, que desde sempre as pessoas com sofrimentos emocionais, elas foram tiradas, assim, não é aceito na É. sociedade. Então, por isso que tem isso da gente mesmo não aceitar, não perceber e não querer dizer que está passando por uma situação. Sim. E a depressão é uma das maiores doenças emocionais que existe na sociedade hoje, junto com a ansiedade. E se a gente não trata, vai piorando sim. Sim. Eu venho fazendo aqui, inclusive, uma campanha, eu até tenho que falar mais disso de novo, porque em setembro tem o Setembro Amarelo, da prevenção do suicídio. Então, assim, quando você chega nesse ponto de questionar, o que eu estou fazendo aqui? Qual que é o Que eu sentido da sirvo? minha vida, É. não é? Aí é a red flag gigantesca, bandeirinha Sim, vermelha. total. Espera aí, porque você vê uma pessoa que nem tinha perfil, né? E é isso do humano, como transforma, e transforma mesmo. Sim. Mas e aí? Aí você E conseguiu ir aí, trabalhar nesse dia que eu tive esse esse pensamento? pensamento Uhum, horroroso, uhum. eu falei, eu tenho que sair de casa. Eu tive que sair. Saí, aí eu acho que eu cheguei mais cedo na escola, E de foi, e pegar a foi quanto, pequena. foi quanto tempo, assim, você consegue lembrar que você fazia essa rotina de deixar ir dormir? Ah, já tinha um tempo, Uns pelo menos meses? quase um ano, Uau, provavelmente. olha só, gente, é Mascarando, isso que eu quero mascarando. É trazer. É longo. E eu não longo. tinha noção, eu fui ter noção anos E depois do vai que era que eu afundando, tava. afundando, afundando. É, que você Exatamente. é uma De novo, tô é toda uma arrepiada. é uma é uma força que te domina a razão, você perde a razão. Então Uhum. aquilo já estava como até eu acordava, me sentia culpada, corria para fazer as coisas, o almoço, o meu marido No não percebia. automático. Não. Porque ele chegava à noite, né, eu me virei, E eu você também não consegui se abria, aguentar, porque né? como que eu ia falar para ele que eu não estava dando conta de uma situação que fui eu que falei: "Vamos", não tinha Uau! volta. Se Tá ele falar: "Ah, não vendo? quero mais na empresa", Aham, aham, os caras falam: "Como assim? Não quero, não aguento", aham, não existe. uhum. Então Não é como que aceito. eu É, entendeu? Era sim. muita culpa que eu fui acumulando, então eu tinha que engolir Uhum, e ir passando. Então tinha dias assim, aí vinha a primavera, vinha o verão, uhum, vinha a família visitar, dava aquela uhum. abastecida. Sim. Quando chegava novamente aquela fase do outubro, que já começa aquele frio, Uhum. aquela coisa, E já ia juntando de novo, aí já já ia baixando. começava. Então ninguém sabia, ninguém percebeu, Uau! era eu comigo Uhum, mesmo uhum, naquele buraco profundo. E aí, quando eu coloquei a minha filha nessa escola, era uhum. uma escola pequena, e eu cheguei lá esse dia, Sim. depois de meses, eu cheguei, e foi um dia decisivo, que eu falei, ou eu mudo, ou eu não sei nem o que eu te falar. Uhum. E aí eu cheguei e falei com a primeira pessoa, falei, olha, eu cheguei mais cedo porque eu quero saber se tem alguma coisa que eu possa fazer na escola. Eu me Hum. coloco à disposição, se tiver que varrer aqui, se tiver que Ah, limpar uma cozinha, se tiver que lavar uma louça, se tiver que juntar uns livros, qualquer coisa. Eu não posso voltar para minha casa, que eu não estou bem. Não sei, eu consegui uau! me Conseguiu falar comunicar com o inglês. gesto, não saiu. E ela E te entendeu. ouviram. Ela entendeu. Eu Aham. acho que depois eu vi que ela era a diretora da escola, tal. Aí ela falou: "Olha, Uhum. tem um grupo de mães que se reúnem aqui, mas elas, né, são Uhum, americanas, uhum.
E elas se reúnem para fazer um trabalho voluntário. Nem sabia o que era trabalho voluntário. Por isso que hoje, quando você me fez Olha, aquela pergunta, eu te falei. sim, Isso sim. me ressuscitou. Ressuscitou, Então, eu olha. não sabia, porque nós não temos isso na nossa cultura, infelizmente, Não, né? não tem, não Então, eu tem. não sabia que isso existia. Pessoas que se É, reuniam voluntariamente é. para dar o seu tempo para a Uhum. escola. Sim. Então, isso me salvou de uma maneira, mas eu busquei. Sim, você Então, o que eu buscou. quero voltar aqui para a gente falar é Uhum. isso, que nesse meu dia, Uhum. eu tive uma força muito grande, mas eu poderia não estar aqui hoje. Uhum. Toma lá. Pode tomar. É. E eu imagino quantas pessoas te ouvindo, né, Krika, também compartilham disso. Que em algum momento passou pela cabeça e sim, quando consegue superar e tem os recursos para isso, né? Deixando Então, é bem a claro. importância, né, da gente Uhum. cada vez mais falar sobre isso, porque Tem que falar. quantas mulheres É. não sobrevivem? Sim. Quantas mulheres que a gente fica sabendo Uhum. que isso em Não toda a resistiram. cultura, em toda Sim, é muita sim. pressão. Não precisa mudar de país, às vezes eu falo, é mudar Não. de estado, é É, mudar de emprego. é, Essa falta de pertencimento é uma coisa que é. invade a gente, E né? as perdas, né? As O perdas, luto também é algo que é tabu. Tem muito tabu, tem muito né? De tabu. muitas coisas e a gente precisa falar sobre Precisa isso, falar sobre isso. né? Então, assim, eu não consegui pedir ajuda. Eu escondi isso de todo mundo. Muito tempo. Então, eu sou, assim, um milagre de eu Uma estar aqui hoje, uma sobrevivente. sobrevivente. Sim, Mas o que eu sim. venho trazer é que as mulheres não cheguem a esse ponto. Com certeza. Peçam ajuda. Sim, Existem, né, pessoas especialistas nesse sim. assunto. Uhum. Você vivencia isso, você Sim. tem esse conhecimento de poder Uhum. ajudar, que não é para passar isso sozinho. E o mergulho, às vezes, é muito profundo. E você precisa ter alguém que vai com você. Até para poder dar aquele impulso para voltar. Eu falo muito sobre isso, sabe? Que é muito real, né? E eu mesma também, em vários momentos, já tive minhas dificuldades. A gente é ser humano, né? Às vezes fala assim, nossa, mas você é psicóloga? Ué, eu sou uma mulher, eu sou ser humano. Mas é só, assim, claro que não é porque é minha profissão, mas como pessoa, né, como mulher, sim, também saber buscar ajuda é muito importante. Sim. Porque dá para sair, dá para melhorar, né? Às vezes você vai precisar de uma medicação, outro tabu. Vai precisar sim, tem os psiquiatras para auxiliar, né? Que seja o psicólogo, ou um coach, ou um conselheiro, ou, sabe, alguém da área do serviço de saúde mental. Porque sozinha, realmente, você é uma sobrevivente, mas veja que teve o recurso aí do trabalho, né? Sim. E aí dá para entender, então, Dá todas pra essas entender, non-profits aqui que você foi isso que eu né? te falei, porque aí eu fui ali me adaptando com as americanas. E fui, assim, algumas tinham paciência de me entender, o meu inglês, né, horrível, e eu já explicava. E eu trabalhava muito. Então, eu falei, bom, então esse agora é meu novo talento, é trabalhar. E então, eu trabalhava. E era um momento que estava decorando a escola para um evento de primavera. Porque existem esses jantares beneficentes que arrecada fundo para a library da escola, para o parquinho, para ir melhorando as escolas, né? Então era tudo novo para mim. Eu não imaginava que pessoas ficariam ali voluntariamente doando o seu tempo para a escola. Porque na nossa cultura isso, infelizmente, não existe, né? Não tem. E aí eu fui ali, fui aprendendo, e aí eu comecei a me colocar nos voluntários para ficar mais na escola, no intervalo das coisas que não precisasse falar. Você foi criando estratégias, né? Você foi criando estratégias. Fui criando estratégias. E ali eu fui conhecendo a fundo a cultura
porque as crianças me ensinaram muito. Olha que As lindo. crianças têm uma compaixão gigantesca. Tem. Elas não Toda te entendem, elas criança. só olham para você assim, diferente, esperando você fazer um outro gesto. O que essa mulher tá falando para mim? Aham. E elas têm uma compaixão enorme. Então, isso foi me fortalecendo, Que né? Eu fui bom. conhecendo a cultura, fui Sim, sim. me envolvendo muito no trabalho da escola. E o Uhum. americano, quando ele vê que você se doa para a Sim. Tem muito valor. comunidade, tem muito valor. Eu comecei Tem. a ser respeitada, Sim. mesmo não falando inglês. Aham. E com isso foi vindo um dom da decoração para mim, que eu Olha. nem imaginava que eu tinha. Ó, então é o seguinte, pessoal. Tá acabando o programa, passa muito rápido. Nossa. Mas é um assunto, né, denso, mas importantíssimo, né, essencial que a gente fale aqui Sim. sempre, inclusive. Mas, Crica, eu acho que deu para pegar, né, que foi através de você olhar para dentro também, de Sim. perceber esse dom, esse propósito e tudo, que você se reinventou, né? É. Então vamos fazer o seguinte, só conta para nós, então, acho que você vai falar do Crica Events, né? É. Traz aí os canais de comunicação, como que as pessoas vão te encontrar e fala um pouquinho para a gente deixar aqui, então, essa sugestão para quem, né, quiser contratar você, seguir você, enfim. Claro. Conta aí para nós. Então, aí eu me reinventei, descobri esse talento. Uhum. E desse talento eu fundei uma empresa de decoração de festas, eventos, inclusive fui decorando os eventos das fundações, Ah, sim. para poder angariar fundos Olha para a fundação que ajudava pessoas com autismo, aí, ó. com câncer, Uhum. com vários Crianças, segmentos, né? Aham. crianças, Maravilha. exatamente. Uhum. E nisso eu fui ressurgindo e fui me reinventando. Então, às vezes, essa força, ela tá do seu lado. Exatamente. Ela tá aonde você fala, onde eu posso ser um ser humano, que eu tô ajudando o próximo. Uhum. Então, a reinvenção tá muito nisso. Ela tá dentro de você, na sua essência. E tá no poder que você tem como ser humano que você está se formando. Então, e a gente fala da arte porque a arte é o poder criativo. Sim. E é na criatividade que a gente se cura. E depois de um tempo, quando, né, agora resumindo muito Aham. rapidamente, quando eu saí dessa fase que eu me entendi o que eu estava passando, aí eu Aham. prometi para mim que toda mulher que chegasse até mim numa situação dessa, que chegasse expatriada, eu ia acolher. Olha. O acolhimento que Tá eu não vendo? recebi, que eu não tive, que muitas pessoas chegaram perto de mim até, muitas brasileiras eu fui conhecendo, mas Sim. cada uma estava no seu momento. Aham. Então eu comecei a acolher essas mulheres. Então eu ouvi um português na farmácia, alguém falando, Opa! eu ia lá, oi, eu sou a Corri atrás, Eu né? chegava, nossa, eu saí, né? Não tava. Vamos tomar um café? E eu fui montando. Então, o Sim. Queridonas pelo Mundo é Olha isso. aí, Ele ó. surgiu Perfeito. dessa minha, né? Eu me renovando, eu me reinventando. Sabe, tem também uma frase que eu gosto de falar bastante, que é até mitológica, né? Do curador ferido. Né? Então, você fez da sua dor a sua cura. Sim. E uma empatia enorme, né? Com outras mulheres nessa mesma situação. Né? Então, por que não? Por que não? Muito então, bom. Convido vocês a conhecerem o Queridonas pelo Mundo, Isso. onde lá eu compartilho muito da minha jornada, desmistifico toda essa, ótimo, né, esse encantamento que é colocado nessa jornada imigrante e conecto mulheres brasileiras ao redor do mundo. Então, isso é muito bacana da gente. Assim como nós aqui. Assim como nós. Então, muito bom. isso. O Instagram, então, é o @queridonas pelo mundo, Isso. né? Tem o seu pessoal também, Tem né? Meu. @crica_ 2 vezes? Não, é só um, né? _ connection. Né? Depois, quando eu subo para o meu canal, eu também coloco todos os contatos lá. Você quer passar seu telefone também? Quem quiser, pode falar, então. Meu telefone é 954-552-4915. É isso mesmo. Crica,
Só gratidão, tá? Que Pela sua delícia. história, pela sua coragem, né, de colocar aqui de uma forma tão clara, né, uma situação que você viveu e que muita gente também não tem coragem de contar, de falar, né, de se expor, mas que essa exposição ela é um alerta, né, ela é uma mensagem muito Sim. importante, que você continue, né, sendo essa Obrigada. porta-voz aí Obrigada. para todas as mulheres e homens também, eu imagino, as Sim. famílias, né, todo mundo que te acompanha aí, né? Eu gosto então de deixar sempre uma mensagem final para a gente pensar, né, que a reinvenção, essa arte de se reinventar, ela é um ato de amor próprio. Sim. Então você buscou dentro de você esse amor próprio, mesmo com tanta culpa, né? Que é o que nos atravessa muitas vezes. Então, é dizer: eu mereço recomeçar quantas vezes for necessário, e posso fazer isso sendo fiel à minha essência. Então, você foi fiel à sua essência, Sim. mesmo nos momentos mais difíceis, você não esqueceu que você tinha um propósito aqui nessa terra, aqui nessa vida. E tá seguindo, né? Então, parabéns. Ai, que linda. Parabéns, minha querida. Obrigada. Muito bom ter você aqui, viu? Obrigada. Gente, e se você também tem uma história inspiradora, quiser vir compartilhar, me chama aí no WhatsApp, combina comigo para você ser minha entrevistada, meu entrevistado. Que o objetivo é esse, trazer mensagem inspiradora, de fortalecimento, alertas. Ó, a gente até tem aqui alguém falando, a Vera Matias. Vera, querida, saudade. Bom dia, meninas, parabéns pela live. A Crica acabou encontrando um propósito de vida em meio à dor, conseguiu perceber seus talentos. Então, parabéns pelo trabalho, um beijo. Vaninha também, um beijão aí. E é isso, pessoal. Estamos sempre ao vivo aqui, toda terça-feira, às 10 da manhã, no podcast Vida de Imigrante. Eu espero vocês.